Bom, então, passando aqui nossa agenda, para a gente poder entrar aqui na gravação, vamos falar, né, do Smart Stock, que é a solução da Link para o varejo, né, são os módulos de soluções da Link para o varejo. Falar um pouco do pipeline, né, tanto de tratamento de dados quanto de machine learning. Falar um pouco sobre ferramentas, que a gente chama de stack, né, e como que elas viabilizam empresas como a Link, e depois fazer um sumário, né, de processos mesmo, né, do porquê da Link existir, né, de outras soluções poderem também ser endereçadas no mesmo modelo. É, vamos lá. Então, qual que é a dor, né, que a Link se propõe? Só explicar um negócio aqui. Peraí. Tá gravando, continua gravando, né? Continua. Qual que é qual que é a dor que a Link se propõe a resolver, né? Tanto de overstock, né, quanto de perdas. Então, o estoque, né, que é o meio com que o varejo gera suas margens, ele não pode ser nem muito e nem pouco, né? Então, existe uma quantidade ideal que a gente busca diariamente junto com os nossos clientes. Se sobrar, eu estou tendo, né, um desembolso de caixa que eu estou fazendo trocas ruins, né? Eu poderia gastar dinheiro com outra coisa e se faltar eu estou perdendo venda, né? Então qual que é o estoque, né, ideal para isso? A perda de venda, né, está associada à ruptura propriamente dita, né? O cliente entra na loja, né, procura uma mercadoria, não encontra, né? E hoje a Link ela atua tanto no varejo de moda, né, quanto no varejo farmacêutico, né? Drogarias mesmo. Nesse sentido, pensando em drogarias, a ruptura é ainda mais crítica, né? Porque a gente está falando de commodity, né? A mesma dipirona que você encontra num varejista é a mesma dipirona que você encontra no outro varejista e provavelmente a menos de 50 metros de distância, né? Que se tem uma coisa, pelo menos falando de São Paulo, cidade que tem é farmácia, né? Então, a estratégia de canal, ter a mercadoria adequada ali na loja é essencial. Aqui a gente traz alguns dados, né? 124 dias de estoque, a média do varejo farma no Brasil, quase o dobro, né, dos Estados Unidos são 67 dias, né? Que é todo, a gente fala o ciclo, né, de caixa, né? Desde a chegada da mercadoria até a venda, né, final. Então você imagina que, pensando em média, tem coisa, né, fazendo aniversário em loja, né? Esse é um ponto. E 25 bilhões de reais foi a perda por rupturas de estoque do varejo brasileiro em 2023. Né? Ou seja, tem uma dor e financeiramente ela é reconhecida. Né? Como que a Link atua para mitigar essas dores? Então, nós temos três grandes módulos, né, na nossa solução. O primeiro é o Smart Forecast, tá? Que é uma previsão de demanda. Então, a gente fala para o cliente diariamente quanto que é a previsão, né, diária, né? A gente traz isso no nível dia, previsão diária, né, de venda dessa mercadoria. E aí o cliente pode tomar algumas decisões com base nisso, né? Existe uma... Se eu falar alguma coisa que é muito óbvia, galera, você levanta a mão e fala assim, pô, galera, Vini, pode dar mais um passo aí, tá? Existe uma métrica muito comum, né, no varejo que a pessoa chama de cobertura, né, que é eu pego minha previsão, né, de demanda, multiplico por algum fator, né, que dá a minha cobertura. Né? Então eu falo assim, para essa mercadoria eu quero ter 5 dias de cobertura, para essa mercadoria eu quero ter 10 dias de cobertura, e assim por diante. Né? E normalmente associado a uma curva, né, curva A, B, C, D, né, de mercadorias e faz alguma estratégia. Então, quando a gente oferece, né, o Smart Forecast, fica a cargo do cliente como ele vai trabalhar com essa previsão de demanda, né, para fazer o abastecimento do estoque. Ela é uma versão um pouco mais light, vamos chamar assim, da solução. O Smart Supply, né, ele já tem a intenção, né, de prescrever o quanto que o cliente tem que ter de cada mercadoria em loja. Né? Então a gente dá um passo à frente e fala, varejista, nessa loja, este SKU, você precisa ter esta quantidade de mercadoria, tá? Então, já é uma prescrição mesmo, a gente fala, abasteça, tá? E tem o Smart Balance. O Smart Balance, ele olha todas as lojas do cliente como se fosse um CD, né? Então, ele avalia oferta e demanda. Então, se eu estou acima do meu alvo de cobertura ou de qualquer outra métrica que determina um estoque saudável, eu tenho disponibilidade
para mandar essa mercadoria para alguém, e se eu estou abaixo, eu gostaria de receber. E por meio de matemática prescritiva, o que a gente usa aqui é pesquisa operacional. A gente entende qual que é o melhor lote viável, os melhores lotes viáveis de troca, e faz essa recomendação. Aqui é matemática pesada, mesmo assim, matemática bem intensa. Porque vira uma solução N contra N, né? Uma coisa é você ter um ou dois CDs, né? Ou distribuidores específicos que só mandam, né? Que a mercadoria só vai, né? Aqui a mercadoria vai e volta todos contra todos, ou eventualmente você pode ter algumas travas, né? Eu só posso ter isso chegando, isso saindo, travas financeiras, relações que são válidas, relações que não são, relações que são válidas por um tempo, né? Então adiciona uma complexidade, mas gera um valor muito grande para o varejista, principalmente em momentos de escassez, né? Momentos de escassez que você tem uma oferta, um nível de oferta que num período, imagina assim, eu tenho pensando num varejo de moda, né? Então eu tenho uma grade, né, de camiseta, essa camiseta aqui, né, preta, então eu tenho uma grade inteira, né, P, M, G e GG, né, e que num momento, né, numa situação normal, vou chutar aqui um número, tá? 7 itens por tamanho, né, é legal, mas que no momento de escassez, 3 vai ser suficiente, porque já tem gente que está zerado, e isso habilita o remanejamento e você garante que esse ciclo aconteça ali no varejo. Não, pô. Como a gente faz? Vai passando? Pode ser? Vamos lá. A ginástica aqui. Valeu, obrigado. Eu imagino, né, tenho a ideia de que custo logístico, não só custo, mas tempo é de grande complexidade. Então, na realidade, você tem duas forças aí tendo que se compensar, né? Acho que talvez, principalmente no Smart Balance, que você tem essa troca acontecendo o tempo todo. Eu fiquei curioso de entender como que vocês equilibram essas forças, né? Poxa, será que faz sentido fazer todas essas trocas ou não? Assim, né, o Smart Balance, eu tenho um carinho, eu gosto das outras soluções, tá? Mas Smart Balance tem um carinho especial porque é a primeira solução. A Link, na verdade, nasceu aqui, né? Aqui tem mais gente programando. Aqui hoje também tem, mas começou, né? Então, cara, muito boa essa pergunta. A gente precifica isso. Como é que a gente precifica? A gente chama isso de lotes mínimos viáveis, né? Então, o que o varejista ele vai falar? Ele fala assim: para eu tirar mercadoria dessa loja, lá no destino, ele tem que querer pelo menos R$ 1.000, por exemplo, de custo de mercadoria. Então, ele precifica isso, tá? Existe um formato também que é um pouco mais sofisticado, a solução está preparada para isso, mas não usam. É assim, ó, eu estou disposto a consumir tanto de margem para a logística. Engraçado, essa versão existe, ela nunca foi ligada, porque o primeiro módulo, o método que eu falei, máximo R$ 1.000, máximo R$ 2.000, é mais direto. O varejista ele vê esse número mais fácil na mão dele, é mais tangível. Ainda que o outro desse mais flexibilidade. Não, ele pensa em margem, mas quando ele coloca um número determinado, fica mais fácil no planejamento, como ele vai disseminar isso. Porque pensa que você tem uma logística inteira. E no limite, se você tiver que explicar para alguém, fala, pô, galera, a gente tem um combinado de R$ 1.000? R$ 1.000 é R$ 1.000. 5% de margem, lá, fazer a conta, não sei o que, pode mudar, né? Então, é precificando. E isso dá uma complexidade absurda para o modelo, porque é mais ou menos assim, ó, ou é zero, ou é muita coisa. Não é um contínuo. Na verdade, é assim, é zero, discreto, contínuo. Então, isso dá uma complexidade absurda. Na verdade, foi resolver o problema desta pergunta que motivou a gente abrir a empresa, inclusive. Porque a gente nunca viu no mercado alguém resolver da forma que a gente resolve. Tanto que a gente brinca que nessa solução aqui, dadas as mesmas premissas, é impossível a gente perder. Né? No limite, a gente empata. Porque para matemática disponível para ser humano, não existe nada melhor que isso. Muito bacana. Minha pergunta é se essa lógica, né, ela também é aplicada para o e-commerce ou vocês só têm falado de lojas físicas até agora, mas o centro de distribuição ele também tem no mapa o e-commerce. E uma segunda pergunta, se aquelas estratégias, né, de cross-docking e outras lá, onde você vai trocando para transporte menor, mais ágil, modal,
se isso também está sendo verificado aí. Vou te responder com base na experiência que a gente tem nesse momento, tá? Funciona para e-commerce, tá? O que a gente aplica só é, normalmente, quando chega do e-commerce, a gente não tira, por enquanto, né? Até por decisões conjuntas com o varejista. Porque normalmente o e-commerce é o primeiro que é saqueado, né, quando está faltando mercadoria, né? Então a gente procura dar essa blindada, né? Ou pelo menos ter um período mais longo ali para sair essa mercadoria. Mas normalmente ela não volta. Uma vez que a mercadoria foi para o e-commerce, ela fica lá até ser vendida e depois em final de coleção, alguma coisa, a gente vai falar de recolhimento caso de fato não tenha girado. Sobre cross-docking, por enquanto a gente nunca atuou. É um ponto importante. O que a solução ela está preparada hoje é o seguinte: se você tem mais de um CD, por exemplo, e existem financeiramente você dentro dos lotes mínimos que a gente comentou, financeiramente faz mais sentido sair de um lugar do que de outro, com certeza ela vai tirar desse lugar. E inclusive, se ela for alimentada, né, como se fosse um pulmão, ela vai dar uma ordem de grandeza de desabastecimento e coisas que deveriam ser reabastecidas. É bem legal. Mais perguntas, pessoal? O legal é isso aqui mesmo, tá? Esquece isso aqui. Como consumidor, uma vez eu sofri uma situação, né? Passei por uma situação em que no dia da entrega da mercadoria o caminhão foi roubado, né? E aí o marketplace lá onde eu comprei, ele não tinha procedimento para essa situação, era novo na época, né? E aí foi um tempo muito longo para me atender nessa exceção, né? Queria saber se você tem esse tipo de exceções, assim, coisas não previstas e que vocês estão ainda redesenhando os modelos e como é que vocês trabalham os processos. Mais perguntas. A nossa solução ela é B2B, né? Então a gente vai olhar a cadeia até a chegada da mercadoria na loja, né? E depois como ela do B2B to C a gente não vê, tá? Mas um ponto importante é dependendo do RP, né? Hoje a gente tem um dos nossos clientes que o RP habilita isso, a gente monitora todas as nossas solicitações, né? Seja de abastecimento via CD, seja de remanejamento entre lojas. Então, normalmente, como é que funciona, né, esse tráfego? Quando a gente está falando de abastecimento, é gerado um pedido, esse pedido é um ticket, né? E aí depois o que acontece? Enquanto não existe uma nota fiscal, né, associado a esse pedido, ele está em processamento, beleza? Quando esse pedido ele é processado, né, então ele está habilitado para ser enviado para a loja de destino, tem uma nota fiscal associada. Essa nota fiscal gera uma transação, que é uma transação de saída. Então, o que a gente fala? O pedido ele sai, né, a gente chama de carteira para uma remessa nesse momento da transação. Quando ele chega no destino, essa nota fiscal vai ter que ter uma segunda código de transação. Daí a gente assume que ele chegou. Então, o que a gente, respondendo a sua pergunta, a gente monitora essa cadeia até a chegada na loja. Depois da loja para o cliente, a gente ainda não tem essa visão. E é interessante porque esse monitoramento, ele nem está aqui como nome, mas ele tem um nome. Ele chama Smart Track, que é né, tá na nossa suíte. A gente tinha criado para Link, falou, pô, vamos monitorar as nossas mercadorias, porque no limite alguém fala, eu devia ter recebido essa mercadoria, não tô vendendo, não tô vendo essa mercadoria. Fala, de fato, não recebeu. E isso se tornou um produto. Hoje a gente cobra por ele, né? Ele se tornou uma solução na ponta. E é interessante porque por mais que não envolva AI, nada, ela é muito complexa, não muito, mas ela tem alguma complexidade de desenvolvimento porque ela sai de um ambiente que a gente chama de ambiente transacional, que é um ambiente que foi feito para monitorar a mercadoria, e não para ser um ambiente analítico, em que as coisas estão literalmente relacionadas. Então existe uma complexidade muitas vezes estabelecer essas chaves fortes para você saber onde que as coisas estão indo, né, e tudo mais. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho dois pedidos para uma loja encavalados no CD. Dá para dar uma bagunçada na hora de fazer, sai como um pedido só e transação. Então você tem que fazer todo esse tratamento. Respondido? Boa. Deixa eu pôr um pouquinho minha água aqui. Gente, fazer uma pausa para uma água.
Bom, então... Daí... Boa. Então, sobre o Smart Stock, resumindo, 100% data-driven, prescrições de abastecimento geradas por algoritmos de IA proprietários, customizados para respeitar as regras de negócio do cliente. Tá? Não dá para negligenciar isso aqui. Né? Então, por mais que hoje algoritmos, né? Isso eu estou falando, gente, um recorte link, tá? Então, tudo que eu tô, como se fosse um desfile de moda, né? Você nunca vai ver aquela peça inteira, né? Você vai ver uma gola, né? Um botão. Então, assumam que isso aqui é uma gola, né? Não é o mercado, né? É, não dá, pelo menos a gente não encontrou uma forma de que isso aqui seja um golpe de Minerva, né? Eu vou olhar todo o seu histórico de dados, dados endógenos, dados exógenos, vou ter um modelo de abastecimento que é infalível. Tem algumas regras de negócio que necessariamente precisam ser respeitadas. Vou dar um exemplo. O cliente varejista, quando você entra numa farmácia, tem uma ponta de gôndola. Né? A quantidade abastecida naquela ponta de gôndola é negociada com quem você vendeu aquela ponta de gôndola. Então, você negociou com o fabricante de dermocosmético. Por mais que a sua demanda seja 3 unidades daquele dermocosmético, sei lá, no mês, cara, vai ter 20 ali. Né? Então, as regras de negócio, elas têm que ser respeitadas. Isso aqui é uma regra de negócio simples. Né? Então, não, ponto pelo menos a gente não encontrou uma solução que vai evitar que você fale com o cliente ou que vai ser melhor, muitas vezes, do que o cliente estabeleceu ali de acordos comerciais, tá? E o ponto da prescrição de abastecimento gerados por algoritmos proprietários, né, de inteligência artificial é sobre eficiência, né? O cliente estava abastecendo as lojas, né? Ele usava os métodos dele, muitas vezes médias móveis suavizadas e que vão bem, É que, assim, quando você entra com modelos mais parrudos, você vai encontrar alguns buracos que para o cliente talvez faça sentido, isso vai gerar algum valor adicional, como eu vou falar no próximo slide, e que fala, pô, faz sentido, né, a gente ter a solução da Link. Opa, verdade. No método. Esses modelos que você falou, então, assim, tem os buracos ou o cara tem tudo. Quanto tempo ou quanto tempo de dados você precisa para alimentar esse modelo e em que momento você recomenda acrescentar uma nova camada de experiência de vocês e como são esses dados, como eles são tratados? Aí depois a gente volta, tá bom? Vou deixar aqui só para a gente de pano de fundo, mas eu vou responder a sua dúvida. Idealmente, a gente pede 3 anos de dados, né? Então, existe um histórico longo que ajuda muito, tá? Porque o que acontece? De forma simplista, as médias móveis suavizadas, né? O que são as médias móveis suavizadas? Ela dá mais valor para os pontos mais recentes, ok? Então, ela vai pegar movimentos rápidos. Então, pô, teve uma virose, ela vai responder relativamente rápido. Virou verão, e mesmo a sazonalidade ali, né, do protetor solar, por exemplo, ela vai pegar. Mas eu estou falando de curva A, curva B, coisas que vendem muito, né? Agora, existem alguns outros pontos de sazonalidade, por exemplo, carnaval. O carnaval não cai sempre no mesmo período. Páscoa, né? E assim por diante. Pontuais. Eventualmente você tem alguns atrasos e alguns efeitos. Outra coisa, por exemplo, você poder colocar o mês, ou o trimestre, ou a semana do mês no modelo, ajuda muito. Vou te dar um exemplo. Um item que muda bastante o resultado do nosso modelo é quando os aposentados recebem o pagamento, que gera um fluxo na loja. Né? Isso varia um pouco ali em função de dia útil e vai dando mais sensibilidade ali para o modelo. Coisas que as médias móveis elas vão respeitar. De novo, média móvel suavizada, gente, cruzamento de média móvel é a técnica básica de trade do mercado financeiro. Então, é legal pra caramba. Só que vai ficando mais sensível. E aí, te dando a segunda pergunta que você me fez é em que momento, né? Quando... Então, assim, eu acho que o momento, eu vou te responder, não sei se essa é a melhor resposta, mas a primeira que vem na minha cabeça é quando o cliente acha que não tá legal. Tipo, normalmente as conversas que a gente tem, né, com os nossos prospects, o cara fala, meu,
eu tô com mercadoria vencendo na loja, ou eu tô com falta de caixa e preciso de caixa, e eu acho que me parece que a forma que eu tô atuando não é legal. Ouvi dizer que vocês têm um método um pouco mais sofisticado, eu gostaria de testar. É mais ou menos isso, assim, é mais a maturidade do cliente no momento, assim, porque se o cliente está feliz, assim, de certa forma, ali com as médias móveis, ele está, não sei se ele nem está usando médias móveis ou qualquer outra técnica de abastecimento, às vezes a pessoa está feliz, assim, né? E aí eu já vou passar o microfone. Eu acho que tem um ponto também que existe uma segunda camada de gestão que eu acho que ela que é crítica, na verdade. Muitas pessoas procuram o que a gente chama de sweet spot, né? Eu vou achar um lugar para chamar de meu dentro da empresa, né? E aí, por mais que a pessoa perceba que aquilo ali não é mais tão vantajoso, ela vai empurrando aquele método por medo de perder aquela posição por uma tecnologia de fora, que é uma baita de uma besteira. Porque normalmente essa pessoa, quando a gente entra, ou essa área, quando a gente entra, ela ganha tempo, né? Para tocar o tático estratégico, ao invés só, né, do bit byte ali diariamente. E aí eu acho que concatenando com a resposta a alta gestão, né? Normalmente são empresas familiares, tá? Tem que estar com a mente aberta, assim, tem que estar no mercado, ouvindo, senão pode tomar o risco de estar perdendo oportunidade de caixa. Eu acho que até é uma tangente aí, parte você até já respondeu nessa parte, mas eu sou um cara que ama tecnologia, então é uma delícia a gente parar e pensar, falando, não, pô, caraca, a tecnologia vai resolver tudo, mas eu achei muito interessante a fala que você falou de a gente perde 3 anos aqui de dados, é uma tecnologia data-driven, mas a gente tem que ser humilde, né, em relação a regras de negócio, em relação a coisas que são específicas do negócio e de gestão, enfim, você falou já de alguns fatores, mas é, descendo um pouco mais nesse detalhe, me conta na sua jornada de algumas surpresas, de coisas que você não achava, talvez, que a tecnologia fosse resolver e teve um ganho grande. E o avesso disso, algumas apostas que você falou, não, aqui, cara, com certeza vai resolver, mas não necessariamente teve um resultado, ou alguma coisa parecida. A minha ideia é realmente pegar da sua experiência aí, do que vocês viram, como foi encontrar esse equilíbrio entre o que AI realmente, na prática, virou negócio, virou ganho, versus as expectativas que a gente vai criando nesse processo. Exchange. Boa. Respondendo, talvez seja, talvez eu tenha mais respostas, tá? A primeira que vem à cabeça foi o caso que eu contei lá do muito, né, discreto e depois contínuo. É, porque existe uma forma muito fácil de você resolver, vou falar de remanejamento, tá? É, existe uma forma muito fácil de você resolver a questão do remanejamento depois que você sabe quem está ofertando e quem está demandando, que demanda os algoritmos preditivos de IA, tá? Então, os algoritmos preditivos te falam onde você está em relação ao nível ideal, e aí quem está sobrando, quem está faltando, depois você vai ter a matemática de otimização, né? Então, uma composição de duas matemáticas. Essa segunda etapa, né, é, existe um método muito simples de resolução que a gente pode chamar de ótimo local, que é o seguinte: existem métodos chamados métodos de mochila. Como que é um método de mochila? Quando imagina que você vai numa escalada, né, ou subir uma montanha em 3 pessoas, e alguém fala, minha mochila está muito pesada. O que você faz? Você pergunta para o lado, quem está com a mochila mais leve? Né? E aí você coloca na mochila mais leve. Então, existe uma forma de ranking, que é o que o mercado faz quando é para remanejar, assim, quem está mais sobrando, quem está mais faltando, né? Toque. E a primeira versão nossa de solução, né, quando a gente além de uma consultoria, assim, né, funcionava por mochila. E eu falava, gente, é legal, o cliente não tinha nada e agora ele tem alguma coisa, mas eu aposto que a gente está longe do ótimo. O ponto é, como tem essa premissa de mínimos, né, de lotes mínimos, eu não consigo, via pesquisa operacional, que eu entendo que é a matemática ideal, achar uma forma de fazer isso, beleza? 7 meses com esse problema
na mão, né, mochilando, a gente e o cliente feliz e tudo mais. Eu estava resolvendo um outro problema de matemática for fun, assim, né? Eu sou fã de algoritmos de forma geral. E uns 2 finais de semana antes, eu tinha retomado um algoritmo de solução de Sudoku, né? Eu tenho alguns algoritmos de solução de Sudoku. Eu tenho analítico, tenho por tentativa, tenho pesquisa operacional. E aí eu estava na minha cama no sábado à noite e minha esposa já estava dormindo. Eu falei, cara, acho que tem uma conexão entre essas coisas. Olhei, né, olhei pro lado assim, né, quietinho, fui pro escritório. E ali em 3 horas eu peguei o algoritmo que já funcionava com base, né, em mochila e consegui ali fazer a pesquisa, né, operacional. Então, respondendo a sua primeira dúvida, eu já estava próximo de desistir e olhando para o lado, às vezes tava a solução, assim, né? Foi, não sei, talvez se não fosse aquela noite, talvez a gente nem estaria com essa conversa, né? Então, alguma coisa assim. Então, é até uma sugestão que eu falo para a galera, assim, às vezes meu sócio, né? Meu sócio, ele é ex-militar, assim, né? Então, ele é bem, bem metódico. Ele fala, cara, tipo, eu tô nisso aqui, todo mundo coda, né, gente? Uma startup, né? Então, eu falo, tô aqui 12 horas, não sei o quê. Cara, o que que você acha? Eu falo, acho que você tem que levantar, irmão. Acho que você tem que fazer novas sinapses, eu acho que você tem que ouvir um jazz. Cara, é que tá gravando, né? Nem vou falar sobre, né? Eu acho que você tem que, meu, sair daí. Então, eu falo que tem uma música do Titãs que fala, né? As ideias estão no chão, né? Você tropeça e acha solução, às vezes tem que olhar pro lado. Então, eu não acreditava. Acho que essa meio romântica essa história, mas é uma história tipo, realmente verídica de como aconteceu, né? E uma do inverso, né? No nosso cliente, né, no varejista de moda, a Ricardo Almeida é nosso cliente, né? E aí, em determinado momento de conversa, falou, pô, a gente tem uma sobra relevante, né, de mercadorias de alto valor, sobra, né, na nossa visão, de mercadorias de alto valor na loja, né? E aí, cara, que era óbvio, assim, né, matematicamente, que não tinha que estar ali. E aí, pô, humildade, né? Vamos vir falar, pô, galera, isso esse tanto de coisa aqui. Aí eu tomei uma aula de terno. Falar, Vini, às vezes a gente precisa de 7, 10 tonalidades ou de tipos de tecido para vender o terno preto, entendeu? E essa mercadoria vai ficar lá. Então, não é mais sobre matemática, é sobre experiência do cliente na ponta, entendeu? E aí, sabe o que a gente faz? Volta para casa e fala, ó, paterno não vai. É isso. É isso. Entendeu? A gente sempre vai alertar, falar, ó, aqui, né, tem mercadoria e tudo mais, mas, cara, então, assim, a matemática, o ponto você tem que se apaixonar pelo problema, né? Não pela solução. Matemática é um meio, né? Não é um fim, não é pela matemática. No final do dia, esse carinha aqui, ó. Eu brinco, esse aqui, ó. Money. No final do dia né? Então, mas daqui a pouco a gente volta para esse slide. Respondi suas dúvidas? Perfeito? Boa. Falando um pouco sobre o pipeline, né, bem resumido, a gente tem 5 grandes etapas, né? Então, a entrada de dados, que são esses dados históricos, né, que a gente comentou. Tem uma parte de preparação, e essa preparação é focada no machine learning, tá? Que diferente de vamos supor, uma média móvel, que você vai prever venda, por exemplo, é muito simples, né? Você vai pegar uma venda histórica e vai fazer uma média móvel. Simples assim. Quando a gente está falando de machine learning, né, que você vai usar o que a gente chama de features, que você vai ter uma série de componentes, né, que vão fazer, pô, desde uma regressão, né, que pô, a gente chama de tudo virou machine learning, né, mas desde uma regressão até um modelo de boosting, né, que de fato é um modelo de aprendizado de máquina, aqui vai processamento. Esteja preparado para gastar um dinheiro aqui. Aqui vai coisa, né? Uma vez feita essa preparação de dados, esses dados vão para o machine learning, que aí de fato são as técnicas estatísticas transformadas em métodos computacionais, né? E, e não só a gente, né, que eu vou falar aqui não é nenhuma ciência de foguete, não é só um modelo de machine learning, tá? Então a gente gera uma série de modelos. Se vocês procurarem, por exemplo, competições de machine learning, por exemplo, Kaggle, então você vai ver que fala-se muito de ensemble,
de machine learning, né? Que é você roda uma série de algoritmos, backtesta e fala, pô, para esse trecho da minha base faz sentido essa parte, para esse trecho faz sentido essa parte. E isso é dinâmico, pode mudar com o tempo. Por isso que você está sempre treinando seus modelos, né? Então, aqui vai processamento e memória. Então, são as duas etapas mais caras. Esse resultado aqui é uma tabela, né, no final do dia. Então, aqui você está falando de, né, a gente tem uma visão na Link que é peta to bytes, né? Aqui você está falando de acho que peta é meio exagero, assim, mas está falando de bons terabytes aqui, né, processando, né, e subindo e descendo de memória para soltar bytes aqui no final, né? Que é o resultado final que é assim. Não, que o resultado final é loja, data, SKU, quantidade. É isso. Eu estava segurando a pergunta aqui para deixar para o momento ideal. Não sei se ainda é, tá? Mas essa questão, né, de predição, então você está se baseando nos dados do passado, né? E esse mercado de moda, ele é muito sensível, né? A propaganda, a promoção, anúncio, publicidade, né? Você ter ali uma hype, né? Ou alguma demonstração numa novela ou algum outro lugar. Então, sem você ter um modelo prescritivo, né? Você nunca vai acertar na mosca, né? Como é que vocês trabalham com o cliente, né? Essa questão do planejamento dele, teste AB, se tem piloto, como é que é essa projeção futura? É perfeito o seu ponto. E o modelo de machine learning ele não é bobo no sentido de que os dados mais recentes normalmente são os mais valiosos, tá? Você faz muita conta para o passado, mas assim, o dado recente tem bastante valor. Como que a gente faz para o modelo preditivo, né? A gente faz uma análise que a gente chama de horizontal e uma análise vertical, né? No momento que a gente entra com o nosso modelo, a gente faz uma marca no tempo, né? E fala como é que a coisa aconteceu daqui para frente. Mas pode ter sido um acaso, pode ter melhorado ou piorado por acaso. Para que a gente evite esse efeito, a gente pega um grupo de lojas que a gente chama de lojas análogas, né? Que no passado se comportavam muito parecido com as métricas de sucesso que a gente determinou, normalmente cobertura e ruptura. E se o que a gente está propondo é verdade, essas linhas têm que descorrelacionar, né? Então, tem que tomar algum cuidado, porque você não consegue isolar nas lojas controle que o que se tinha de prática de negócio no passado é o que vai seguir no presente. Vou te dar um exemplo. Por acaso, a gente colocou uma loja, pensando em farmácia, uma loja no controle que tem um volume relevante de vendas e tudo mais, tá? Então, sempre ela vai, numa média ponderada, né, de resultado, ela sempre vai puxar para ela. E aí a gente está num varejista médio, abre uma Raia do Brasil na frente dessa loja. A gente nem faz ideia. E aí o que vai acontecer? Essa loja vai ter uma política de preço diferenciada, vai dar um jeito de colocar mais 2 vagas de estacionamento e tudo mais, e vai mudar o perfil de faturamento dessa loja. Então, tem que tomar algum cuidado. Como é que você mitiga isso? Com um volume expressivo de lojas. Só que também o cliente tem que decidir apostar. Então, acho que o mais difícil nesse processo é o começo, né? Porque normalmente a gente a gente chama em ondas, né? Então, a gente vai rolloutando. Então, eu pego um grupo de lojas. Normalmente, o primeiro grupo, o segundo grupo são os grupos mais difíceis de provar valor, porque são grupos pequenos. E aí ele é muito suscetível a mudanças no cenário, né? Mas é assim que a gente procura fazer isso. O vertical é o grupo, né? E horizontal é a própria loja quanto o passado dela, né? Mas, de novo, o ideal mesmo, além desses 2 pontos, é fazer visita na loja. Uma coisa que a gente não sugere é fazer visita identificada. Combina, né? Obviamente, com o time de planejamento e faz a visita, olha a loja e tudo mais. Senão, inclusive, pode gerar um viés, né? Tanto de virar um pouco o mundo das lamentações, às vezes, né? Porque sempre, né, tem que tomar algum cuidado. Tem que tomar algum cuidado na visita, né? Ponto importante, seguindo no slide. Respondido, né? Respondido? Respondido? Seguindo no slide. Seria muito bom existir uma solução que você não precisasse dessa última parte de relatórios. A solução é tão óbvia, o cliente percebe tanto valor, que você não precisa ficar montando relatório.
se alguém conseguiu, gostaria de conhecer, né? Então, assim, você não vai conseguir, eu acho, pelo menos a Link não conseguiu fugir de ter relatórios. Por que que eu falo, né? Não existe nada de, pelo menos na disciplina de dados, né? Eu atuo algum tempo com isso, não existe nada de muito interessante ali. É porque é reporte mesmo, né? Então vai estar mais associado ali a sua capacidade analítica e tudo mais, mas os grandes desafios estão aqui. Mas é necessário. E é importante você ter gente no time que goste disso, né? Qual que é a parte mais legal, né, daqui? É aqui que fomenta as discussões com o cliente, né? Então, por mais que às vezes seja um pouco maçante, né? Todo mundo constrói um dashboard, né? É muito chato, né? Todo mundo fez um curso de Power BI, inferno. Mas isso te coloca na mesa com o cliente, né? E aí tem que respeitar essa etapa também. Aqui, assim, sem ser muito ostensivo, né? Volume de dados que a gente precisa para treinar os modelos, né? Então, pensando no varejo, o que que a gente usa? Saldo estoque, né? As vendas propriamente ditas, cadastro de produto e cadastro de loja. Como que isso acontece? Idealmente a gente fala por API, né? Então o cliente tem os endpoints expostos para a internet, né? A gente tem um usuário, a gente faz um negócio chamado shake hands, né? E começa a capturar esses dados. Pode ser também por transferência de arquivos, né? No storage, pode ser por consulta e banco de dados. A gente gosta desse primeiro aqui em API, mas como o cliente tem razão, eu brinco com o meu sócio, se ele mandar um sinal de fumaça, a gente tem que pegar e transformar isso em resultado. Aqui entra uma matemática não, uma matemática obviamente, mas uma etapa de processamento de dados muito forte. Tiverem curiosidade, vale a pena ver os materiais. Pensa em Kaggle, Retail Forecast. Dá para ver ali um monte de estratégias que o pessoal usa. Obviamente a gente olhou, foi aprender, né, também com essa galera. Aqui os modelos que a gente comentou, né, de Ensemble, sugiro, né, fortemente ter uma pessoa dedicada para essa parte. A gente brinca assim, tranca a pessoa numa sala, tá gravando, né? Tomar um cuidado com essa frase. Coloca um chuveiro e um cano para passar comida e todo dia, porque assim, isso aqui é um trabalho sem fim, né? Porque assim, qual que é o trabalho, como que isso aqui acabaria, né? Eu usei inclusive esse exemplo lá com o pessoal da graduação. Deus, né? Às 9h59 da noite, o cliente entra na loja, tá Deus na porta com uma mercadoria, o cara vai pedir a mercadoria e Deus fala: "Nada. Ó, fechou a porta, abastece de madrugada, levanta a porta e assim, né? Então, isso aqui é só Deus, né? Então, isso aqui é um trabalho sem fim, né? De melhoria. Recomendo fortemente alguém não isolado ao ponto de não saber os desafios de negócio, mas alguém com alguma dedicação para não ser muito interrompido. É um jogo de xadrez sem fim, né? Isso aqui tem que tomar muito cuidado na hora de interromper essa pessoa, custa muito caro interrompê-la. Aqui a parte de resultados transacionais, né, é o inverso, né? Então, já que a gente pegou o dado, a gente tem que devolver, né? Até falei já um pouco de relatório, então não vou falar mais. Qual que é a grande dificuldade, né, desse pegar e devolver? Que não é uma vez só, né? Então, às vezes você entra nos modelos de competição, né, de forecast ali pro varejo, fala, modelo vencedor, não sei o quê, beleza. Legal, tem seu valor. Tá, e amanhã? E depois de amanhã? Todo dia. 7 dias por semana. Você tem que dar recomendação para o cliente de abastecimento 7 dias por semana. Então, existe uma outra das outras frases que a gente brinca ali com, nem sei se dá para chamar de brincadeira, porque o negócio é sério pra caramba, a gente entra por data, né, por dados, e fica por ops. É isso aqui que faz com que a gente fique, né, no cliente. É a garantia da execução, é o monitoramento contínuo, é essa parte aqui que, nossa, chato pra caramba, mas tem que fazer, de estar tempo todo de olho, assim. Então, por exemplo, no meu celular, todos os meus clientes, na página inicial, eu tenho o report deles, assim. Pô, acordou de manhã, olha, vê se meu filho tá bem, abre os reports e vê como é que rodou, né, as rotinas de madrugada, né? Então, isso é importante. A gente até coloca, isso aqui é a dona Sara, ela acompanha a gente em algumas apresentações. A gente fala que ela é uma cliente um pouco exigente, né? Desafios aqui, falta de padrão. Então, por ser uma startup B2B,
Prepare-se para entrar o que vier aqui, né? Como eu comentei do sinal de fumaça. Isso aqui dificulta um pouco em escala, né? Cada ERP novo é uma nova integração. Obviamente que você sempre aprende com o anterior, mas você pode encontrar de tudo, né? Alta necessidade de processamento e memória, basicamente a gente está falando de dinheiro, né? Hoje existem métodos, se tiver dinheiro infinito, tranquilo. Dá para você fazer sem muita preocupação, mas custa caro. A gente vai falar um pouquinho no próximo slide. Resultados transacionais, falta de padrão também, cada cliente quer receber de um jeito, né? Pode ser dentro do RP, pode ser num banco de dados, pode ser num lugar de armazenamento de arquivos, que a gente chama de storage, né? E isso aqui também, de forma diferente, alto nível de customização, né? Desde a cor, né? Até, putz, a análise nunca acaba, né? Eu posso ver por isso, tudo mais, e aí você tem que ter alguma flexibilidade ali para também que isso aqui não vire, né, um ponto sem fim. Mas esse aqui é o fluxo resumido aí, né, do dia a dia. Tanto que, só para não chover muito no molhado, a pessoa fala, pô, mas você vai lá, você conta da sua startup, os métodos que vocês usam? Eu falo, conto, porque se alguém tiver coragem de fazer isso aqui, ó, boa sorte, né? É isso. Eu pulei um slide, né? Então deixa eu voltar aqui, né? Aqui eu trouxe. Ainda estamos nesse nível, tá? Tá um pouquinho, se olhar aqui, tá um pouquinho defasado, né? Novembro de 24. Mas a gente está falando aqui, né, de break-even no primeiro mês de operação, né? Ou seja, do valor investido ali com a gente. E à medida que vai ganhando maturidade, a gente fala de 6 vezes de ROI, né? Com 22% menos de ruptura. Essa ruptura, normalmente, ela é calculada, ela é valorada, né? Então, como que o cliente mede isso, né? Eu tenho ausência de uma mercadoria na loja, eu tenho alguma métrica, por exemplo, uma média de venda nos últimos 60 dias, eu multiplico isso pelo PMV, né? E aí isso dá minha ruptura valorada. Então, essa redução de ruptura valorada normalmente é o que dá o contexto de retorno sobre o investimento, né? Junto com a Link. Acho que um desafio, né, independente de qualquer business, principalmente não, mas no B2B, que é onde a gente tem um pouco mais de propriedade para falar, esse número é um número de constante acompanhamento, né? O cliente tem que perceber esse valor e, inclusive, ele pode gerar acionáveis, né? Em algum momento essa curva pode desviar, né? E por alguma razão não se vê esse retorno que vinha não vem mais, tem que ter algum acionável associado a ele. Muito bom, né? Gerar um resultado desse, assim. O cliente deve ter ficado bastante satisfeito. Agora, minha curiosidade é como é que vocês cobram, né, pelo serviço? É o contrato por um período? É por resultado? É por tipo de aplicação? Como é que é feito? Essa é uma conversa que não acaba também lá, tá? Qual que é o modelo hoje que a gente encontrou? Mas talvez amanhã mude, tá? Boa tarde. Talvez amanhã mude. A gente faz um contrato curto, justamente de experimentação. O que a gente fala para o cliente, não faz sentido a gente estar aqui se não gerar valor para você, a gente também não quer estar, entendeu? Cara, imagina que vem aquela provocação de maturidade, os métodos que já usavam, na verdade, a gente não consegue se distanciar tanto deles, ele é bem mais barato. De verdade, precisa dar link, né? Então a gente faz um contrato curto e depois faz uma renovação ali um pouco mais longa. Existe uma aposta do nosso lado nesse sentido provavelmente a gente não vai ganhar dinheiro se não ficar. Na verdade, a gente vai perder, porque a gente tem um custo de setup meio grande que acaba sendo absorvido e que vai ser diluído ali no contrato de longo prazo. O modelo que a gente encontrou hoje é de preço por loja, né? Então aí depende muito de potencial de escala. Por exemplo, a gente está negociando com um varejista que tem 80 lojas, né? A gente sabe que o teto, não que ele pode abrir mais lojas, mas a gente sabe que o teto de faturamento está no lugar. A gente está negociando com um varejista que tem, sei lá, 400 lojas. Esse teto é maior, né? Mais alto. Então o valor por loja vai ser beneficiado ali na negociação. Então é assim que a gente encontrou. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente adoraria, inclusive já propôs e ninguém nunca topou, é remuneração pelo sucesso. Mas nunca ninguém topou. Então, vamos ver, a gente adoraria. Tanto meu sócio quanto eu, né, nós dois viemos do mercado financeiro.
Então, pô, talvez se a gente achar alguma farmácia, algum, né, VC backed, aí talvez aconteça, né? Que o VC vai adorar, né? Que, meu, é isso, gerou alfa, a gente divide esse alfa. Estava falando aí sobre modelo, aí eu fiquei pensando, alguma grande surpresa entre segmentos que vocês puderam aplicar um conhecimento no outro? E a outra coisa é, você falou por loja, né? Aí, quando você estava falando, já me veio essa outra pergunta. Vocês aconselham ou os varejistas praticam preços dinâmicos dependendo da região da loja? Eu acho que a surpresa é que praticamente o que a gente aprendeu no varejo de moda não serviu para nada no varejo farmacêutico. É outro jargão, é outro tipo de abordagem. As reuniões executivas têm outro completamente diferente. Eu acho que essa é a surpresa, porque quando a gente. Por que que a gente decidiu, né, abrir essa frente? É, a gente falou, pô, o negócio é commodity, né? As margens tendem a ser mais apertadas de forma relativa. Cara, a estratégia de canal faz total sentido. Pô, a gente tá indo bem, né, ali com a solução de moda. Eu acho que a gente chega rápido. Imagina, tipo, outra coisa, outro tipo de abordagem, né? Acho que foi isso. Esqueci a segunda pergunta. A gente ainda não faz sugestão de preço. É, é uma seara, daria para ter uma outra empresa para isso, assim. A gente não tem coragem muito de mexer. O preço é um atributo muito importante para o nosso modelo, né? As variações de preço. Se o varejista tem uma expectativa do quanto ele vai praticar de um preço nos próximos 30 dias, ajuda demais a gente ter esse preço futuro. Porque imagina, por exemplo, tem Dia das Mães, tá? Que você vai ter alguma precificação específica. Então, se logo após o Dia das Mães esse preço mudar, o algoritmo ele vai sentir. Mas o mais importante que isso é ele saber daqui quanto tempo esse preço vai mudar. Isso vai afetar minha demanda, né? Então, ele já vai se adequando a isso. Então, mas a gente nunca entrou na seara de sugestão de preço. A gente só aceita. Boa. Perguntas respondidas. Boa. Boa. Aí falamos aqui do pipeline, dona Sara, chateada ali em cima, beleza. E aí tem um ponto importante, né? Como que viabiliza, né, a link, né? Talvez eu não trabalho para ninguém aqui, tá, pessoal? Tenho nada a ver com ninguém aqui. A gente usa muito do meio, né, que é o GCP, mas sem qualquer vínculo. Hoje, né, você ter serviços de cloud, e aqui eu peguei as três grandes, né? O pessoal chama de Big Three, AWS, GCP e Azure, né, que é a Microsoft. Isso faz com que você consiga viabilizar uma empresa como a Link de largada. Porque, por exemplo, a gente está pensando em ter servidor físico agora, né? Porque no limite, tudo que você precisa em termos de computação, você encontra, né, na cloud, né? De certa forma. O que a Link hoje usa bastante, tá? Até para ser condizente com o meu discurso. A gente usa muitas VMs, né? E aí as VMs são computadores de outras pessoas, né? Então, na verdade, você sobe um computador, né, de acordo com a sua necessidade em termos de processamento, disco e memória. Obviamente, tudo tem seu custo, né? A gente tem uma parte de container engineering aqui, Cloud Functions, que basicamente é depois que a gente tem uma estrutura homologada, a gente coloca ela numa estrutura funcional para que financeiramente seja viável e que também você consiga construir os pipelines de forma automática, né? Que a gente não fique ali, né, escravo desse processo. Cloud Storage, que na prática é armazenamento, né, de conteúdos de qualquer natureza, né? Normalmente a gente está falando de estrutura de dados ali com o cliente. E o BigQuery. O BigQuery vamos chamar, é um grande banco de dados. A beleza do BigQuery, para mim, e eu não estou aqui vendendo o Google, tá, galera? Mas eu tenho que tirar o chapéu, que viabilizou muito na Link, é uma capacidade de processamento absurda.
né? E quando eu falo a capacidade é termos de performance mesmo, devolver o dado muito, muito rápido. Quando a gente fala daquela etapa de data prep, a gente testou outras ferramentas. A gente nunca conseguiu, tipo, nada parecido com a velocidade, né, que o BigQuery devolve numa linguagem muito comum de encontrar, que é a SQL, né? Sim, é muito fácil encontrar programadores ali que trabalham com dados usando a SQL. De forma resumida, né, o que isso ajuda, né? Então, acelera o time to market. Então, por exemplo, a gente estava com um prospect no ano passado, que hoje é nosso cliente, que usava também GCP, e falou, pô, me passa uma service account, né, que é um login de serviço, vamos chamar, com algumas permissões muito específicas, que eu, assinado o NDA, eu vou depositar para vocês. Então, assim, muito rápido esse dado chegou numa estrutura segura, GCP conversando com GCP, então nossa preocupação em termos de vazamento de dados, de acesso e tudo mais, estava tranquilo. Esse storage de conversa com esse BigQuery nativamente, né, porque, cara, estão todo mundo aqui dentro do Google, então a gente já conseguiu materializar muito rápido e gerar valor para o cliente. A parte do machine learning que eu falei para vocês, né? Então lembra, né? Chegada do dado, data prep está aqui, machine learning roda aqui, né? Nessas VMs e depois toda a disponibilização de novo de dado transacional e analítico volta para o BigQuery. Então ajuda bastante. Aqui eu deixei bem sublinhado, né, que no início habilita o lançamento de produtos de dados sem time de infra dedicado. Por que eu falo no início? A forma como isso aqui é cobrado, você tem que tomar muito cuidado mesmo. Tanto que, assim, a segunda parte do dia, depois de ver o resultado do cliente, é ver os custos do GCP. Então, ao ponto da relevância disso. Chega uma hora que a conta não fecha, e aí vale a pena você ter uma estrutura híbrida. Pelo menos a gente já está indo por esse caminho, né? Para ter parte no GCP e parte fora. Vantagem, de novo, né? Você tem uma ampla comunidade, então, tanto a documentação, se você perguntar para qualquer. Todo mundo que está envolvido com tecnologia consegue falar dos três. GPTável, né? Que a gente brinca, pô, dá para. Você coloca assim, tipo, BQ, qualquer coisa SQL, vai, né? Responde bem. E isso aqui é muito, muito, muito importante. As três possuem programas de créditos para startups com soluções de IA. Nós passamos um do GCP, né? Então, nós tivemos $100.000 de créditos para serem gastos em um ano no GCP. Sem isso, a gente não estaria aqui também. Então, tá pensando em montar uma startup e tudo mais, bate na porta. Assim, é trabalhoso, tem que ir lá, ajoelhar no milho e tudo mais, mas funciona. Pelo menos para a gente funcionou e habilitou muita coisa. Hoje, infelizmente, esses créditos acabaram, mas a gente teve nesse período um tempo para entender, inclusive, como usar a estrutura a nosso favor. Tem um exemplo aqui, né? Estou dando um select aqui, né? Se a gente der um select asterisco, né? Para quem não está familiarizado, o select asterisco me volte todas as colunas e todas as linhas dessa tabela, beleza? Aqui no nosso cliente, tá aqui, 218 GB, né, nessa tabela aqui, em uma das tabelas. Se eu der um enter aqui, R$10. Um enter assim, ó, R$10, né? Então, aí a pergunta né, você precisa de todas as linhas? Você precisa de todas as colunas, né? Então, como a empresa é pequena e tudo mais, dá para você olhar para o pessoal lá e falar, pô, irmãozinho, segura a emoção aí nas queries. Então, mas tem um limite, né? Esse é o ponto. Normalmente VM é cobrado por segundo, né? Então, você ligou, tá valendo, parece pedágio. Pedágio não, é bomba de combustível. É. Já viu? Tem um meme muito bom, como o Jeff Bezos ficou pobre? Que ele foi dormir e deixou uma EC2 da AWS ligada. É isso, é isso. Ele ficou pobre para ele mesmo. É isso. É muito bom. E essa aqui é uma frase de um dos nossos clientes. Ele fala: sem governança, seu castelo se transforma em uma masmorra, né? Então, por mais que legal codar e tudo mais, preocupações com governança, sobre repositório, sobre estrutura, sobre documentação. Pô, normalmente a receita vem muito antes. Vamos já a receita, não sei o quê. Tem um limite, né, entre você não gerar um lock, né, na sua solução. Então, eu recomendo muito olhar para a governança, tá? Dúvidas aqui?
Tem que passar o microfone, senão não pega na gravação. Dúvida. Vocês já utilizaram, né, que a gente vê aí o modelo tabular, né? Vocês já testaram parte do Databricks, arquitetura medalhão, para o caso de vocês? Como que foi a parte de experiência e assim por diante, parte de Delta Tables, como que foi? Databricks, cara, eu gosto muito da solução. Não achamos algo no começo que financeiramente seria viável para a gente, né? Eu trabalhei em casas anteriores com Databricks, realmente sou fãzaço da solução. Você poder ter uma engine para Spark por trás é maravilhoso, né? Com notebooks e tudo mais. Então, pensando em Databricks, não. A gente não olhou outros modelos de estrutura de dados. Por quê? Por trade-offs, assim, priorização. O que a gente encontrou dentro do BQ ajuda muito a gente. É caro, mas é relativamente caro, porque habilita que a gente não tenha alguns pontos de estrutura que demandaria com algumas outras visões. Mas tenho muita convicção de que a gente está longe do ótimo em termos de custo-benefício. Por hora, pelo que a gente atua, beleza. E uma coisa que hoje a gente busca também, quando a gente está com uma vaga, por exemplo, nesse momento, né, aberta, outras referências de stack que não sejam as nossas, né? Porque existe um ponto também, você vai gerando um pouco de conforto naquilo que você teoricamente conhece, é difícil falar domina, né? Então, mas seria bom ver outros modelos. Mas ficamos, por enquanto, estamos por aqui. Respondido? Beleza. Pessoal, último slide, e aí depois a gente segue o bate-papo, tá? Então, sumarizando, acho que pegando a provocação, né, que o professor trouxe, falar assim, vamos ver casos de AI né, aplicados, né, no dia a dia. Sem uma dor, tem valor nenhum, né? No final do dia, show me the money. Estabeleça as métricas de sucesso, né? Elas jogam a favor, mas tem que tomar muito cuidado porque é uma diligência ali constante para garantir que dê certo. Defina bem o pipeline de dados. Opa. Teste as ferramentas que mais se adequam ao processo de geração de valor. Aqui faltou uma parte, principalmente no início, né? Então, por reconhecer o problema, ter uma ideia de como a estrutura de dados vai resolver, testa bastante ou pelo menos no que for viável, né, antes de seguir. Eu recomendaria olhar pelo menos as três lá. Tanto a AWS quanto o GCP e a Azure, eles têm para qualquer conta, tem, pelo menos eu acho, né? Tô falando aqui, né? Pelo menos da época que eu via isso, tem um freemium ali, né? Então você consegue subir uma máquina pequenininha, algumas horas por mês sem pagar, você consegue ter uma estrutura de processamento baixo, só para você ver mesmo se adequa ali, se tem a cara que vocês gostariam de trabalhar. Crescer e organizar, que eu comentei ali da masmorra, né, no último slide. Startup, na nossa visão, pelo menos, é muito isso, né? De tempos em tempos, a gente dá uma parada e olha para a cozinha e fala, galera, precisa dar uma ajustada aqui, tipo, né, se a gente poder dar o próximo passo. Porque a decisão mais óbvia é sempre contratar, né? Nunca fazer a lição de casa. Então, obviamente, tem sempre lição de casa para ser feita, né? Se você abrir qualquer ambiente, com certeza tem uma tabela velha lá, né? Que alguém fez uma análise e ela ficou lá. É baratinho, beleza. Mas, cara, baratinho no tempo custa caro, né? Um bando de dados, exato, né? Então, esse é um dos detalhes. Eu acho que hoje o ponto de crescer e organizar assim, que é mais cada vez mais fica mais difícil para a gente. Eu tenho uma filosofia que não sei se é uma filosofia que eu não estou conseguindo seguir muito, de tempos em tempos a gente deveria refatorar as coisas. Né? Você aprendeu muito e aí você vai consertando os meios, mas eu tenho certeza que se você sentar e fazer do começo ao fim, muita coisa vai acontecer. Só que, à medida que o tempo passa, fica cada vez mais difícil executar isso.